Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, seja bem-vindo ao Futebol 62, seja bem-vindo a mais essa edição do Dois Toques, e hoje nós vamos falar do Dragão, vamos falar dos jogos que o Atlético tem no mês de setembro e, claro, a importância deles para a competição e o que seria, por exemplo, uma boa pontuação para o Atlético, quais os jogos mais difíceis, tudo isso a gente vai destacar a partir de agora para você, torcedor, aqui no Dois Toques. Tenho o prazer de receber aqui o André Isaac. Olá, André, tudo bem com você? Olá, Geliese, um abraço para você, um abraço, Charlie Pereira, e para todo mundo conectado. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de dar um like aí no canal Futebol 62, o canal 100% Futebol Goiano. Exatamente, 100% futebol goiano. E falando de futebol goiano, um dos grandes comentaristas do estado de Goiás, o Charlie Pereira, está conosco. Tudo bem com você, Charlie? Tudo bem, Geliese? Um abraço, saudação especial aí a todo mundo que se liga aqui no Futebol 62. Abração ao André Isaac, né, o craque da comunicação. Exatamente. E vamos conferir aqui os jogos do Atlético neste mês de setembro. O Dragão estará em campo 5 vezes. Começa contra o Novo Horizontino, esse jogo dia 9, lá em Novo Horizonte. Depois, na outra terça-feira, o Atlético joga contra o Avaí no estádio Antônio Ascioli. Na sequência, dia 20, o Atlético visita o Remo, lá na cidade de Belém. Já no dia 25, o Atlético recebe o América Mineiro. E, finalmente, no dia 30, o Atlético joga contra o Goiás. Não viaja, mas o jogo é fora de casa. Então, se a gente observar aqui, André e Charlie, o Atlético só viaja para enfrentar o Novo Horizontino nesse mês. Depois o Atlético faz 4 jogos consecutivos aqui em... Aqui, não, 4 jogos consecutivos aqui em Goiânia, é isso mesmo, né? Faz o Avaí, o América... não, o Remo é fora, desculpe. Então o Atlético viaja 2 vezes, é porque o símbolo do Remo aí ficou errado, tá bem, gente? O jogo contra o Remo é um jogo fora de casa, até porque no primeiro turno eles empataram aqui no estádio Antônio Ascioli pelo placar de 1-1. Então é Novo Horizontino fora, Avaí em casa, Remo fora, o América Mineiro em casa e o Goiás fora. Estes são os jogos do Atlético neste mês de setembro. Para você, André, qual destes 5 confrontos você projeta como o mais difícil para o Atlético neste mês de setembro? Com certeza, é assim, pelo aspecto técnico, pela diferença dos dois times hoje na classificação do campeonato, por tudo que está acontecendo também na temporada para o Atlético, que fracassou no Campeonato Goiano, na sua tentativa de conquistar o tetracampeonato, por ter perdido em casa para o Goiás no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo contra o Goiás é o mais complicado em todos os sentidos para a equipe do Atlético. Um jogo assim que o Atlético não vai querer perder de jeito nenhum, que o Adson Batista ele troca assim a derrota contra qualquer um desses assim por uma vitória ou um empate diante do Goiás lá no estádio da Serrinha, dentro das circunstâncias atuais do campeonato. Sem dúvida, o clássico vai ser a parada mais complicada para o Atlético. E aí, André, Charlie, o clássico contra o Goiás é o jogo mais difícil para o Atlético ou seria um desses outros 4 confrontos que o Atlético faz nesse mês de setembro? Eu concordo com o companheiro André Isaac, né? É tecnicamente o adversário mais complicado dos 5 que o Atlético terá no mês de setembro. É na casa do Goiás, é um clássico, né? Então todos esses fatores fazem com que esse jogo lá na Serrinha seja mais complicado para o Atlético, né? O Goiás, que inclusive venceu o Atlético esse ano lá no estádio Antônio Ascioli pelo Brasileiro da Série B, né? O Goiás venceu lá, me lembro aquele gol do Tadeu, não. Foi 2-1, Tadeu e Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon empatou, o Atlético faz 1-0, o Anselmo Ramon empata e o Goiás vira com o Tadeu em cobrança de pênalti, né? Teve toda aquela confusão depois que o goleiro acabou comemorando, né? E o Atlético acabou sendo derrotado. No Campeonato Goiano,
com o gol do Alejo Cruz ali no finalzinho, né? O Atlético venceu a equipe do Goiás pelo placar de 2-1, né? Historicamente, assim, nesse recorte recente, né, de ressurgimento do Atlético a partir de 2005, 2006, o clássico sempre foi muito bem disputado, né? Dificilmente a gente vê assim placares elásticos, né? Então, vitórias apertadas, muitos empates, né? Nessa rivalidade desse século entre Goiás e Atlético, né? E o Goiás e foi uma rivalidade que esquentou muito, né? Nesse momento, claro, a gente vê Goiás e Vila muito mais quente, né? Bastidores, até mesmo dentro de campo, né? Uma disputa maior ali, um jogo mais nervoso, mas durante muito tempo era Atlético e Goiás e Atlético, né? No ponto de vista técnico de bastidores, esse era o clássico, porque o Vila foi ficando muito distante do Goiás e o Atlético encostou, igualou, ultrapassou em muitos momentos o Goiás, no que se diz respeito a ter mais calendário, ter mais dinheiro para investimento, né? Então é esse clássico aí que, sem dúvida nenhuma, né, é o grande problema do Atlético nesse mês, que tem outros problemas. O Atlético ele não tem aquela situação de se dar o luxo, Gerliese. Não, esse jogo aqui é tranquilo. Okay? O Goiás é difícil, o Remo fora é difícil, mas esse aqui é tranquilo. O Atlético não. O momento do Atlético não o deixa com moral para dizer isso. Não dá essa margem para o Atlético, né? Eu também concordo com vocês. Para mim, esse jogo contra o Goiás é o jogo mais complicado, porque ele é um jogo difícil técnica e emocionalmente, né? O jogo contra o Remo, por exemplo, tende a ser um jogo muito difícil tecnicamente. O jogo contra o Novo Horizontino também, mas o jogo contra o Goiás, além da questão técnica, tem a questão emocional, e a gente já vai estar num momento aí mais decisivo ainda da Série B, que estamos neste início do mês de setembro. Aqui, Charles, se a gente for pensar o Atlético, até para questionar vocês sobre a pontuação, se a gente for pensar o Atlético fugindo do rebaixamento, a tendência é que mais 4 vitórias nos 14 jogos restantes seja suficiente para livrar o Atlético. 4 de 14. Se a gente for pensar o Atlético acesso, aí é provável que o Atlético tenha que dobrar a sua pontuação. O Atlético tem 31 pontos nesse momento, ele teria que fazer mais 31. Ele fez 31 em 24. Ele teria que fazer 31 em 14 ou até mais. Por que eu cito de até mais? Porque não seria incomum duas equipes empatarem com 62 pontos, por exemplo. Só que o Atlético tem 10 empates na Série B. O Atlético só empatou menos do que o Remo, que empatou 11 vezes. Então, num possível empate ali nessa colocação, 62 pontos, pode ser que o Atlético perca a vaga pela questão do critério. Então, pode ser que o Atlético precise de 63 pontos, o que obrigaria o Atlético a conquistar um ponto a mais nesses jogos que restam em relação ao que ele já conquistou, né? Então, se a gente pegar aí, deixa eu pegar aqui para vocês, até para a gente fazer aqui em cima de 31 de 42, André, só para a gente pegar isso percentualmente, dá 73%. Pode ser que seja necessário até 75% para fazer 32 de 42. 75% significa o seguinte: a cada 4 jogos tem que ganhar 3. Cada 4 ganhar 3. Abaixo disso você está sempre devendo, se você não consegue ganhar 3 de cada 4. Mas para você, André, o que seria uma pontuação boa para o Atlético neste mês de setembro, com 3 jogos fora de casa, Novo Horizontino, Remo e Goiás, e 2 jogos em casa, Avaí e América? Para ele ter 74%, ele teria que virar o Flamengo. O que o Flamengo está fazendo na Série A com 74% de aproveitamento. Então, teria que virar o Flamengo, assim, que ganha de todo mundo, né? Então, é complicado, assim, para o Atlético, um time que já teve um monte de treinadores, já teve mais de 40 contratações na temporada, de uma hora para outra virar isso tudo. O futebol, tudo pode acontecer, mas na maior parte do tempo tem uma lógica dentro disso tudo. Então, não vejo o Atlético com esse aproveitamento. E, por outro lado, eu vejo que conseguir mais 4 vitórias vai ser uma tarefa relativamente fácil para a equipe do Atlético. E, na minha opinião, na previsão dos próximos jogos, metade desse objetivo, no mínimo, o Atlético deve conseguir,
vencendo 2 desses 5 jogos. É favorito, assim, tem mais chance de vencer os 2 jogos que ele tem em casa, contra o Avaí e contra a equipe do América Mineiro. Pode ser, assim, que talvez fora de casa venha beliscar 1 ou 2 pontinhos aí, teoricamente falando, contra Novo Horizontino e Remo. O clássico, ele é imprevisível. Então, eu vou fazer uma previsão aqui de otimista, de 8 pontos pro Atlético. Ou seja, perderia só um jogo, né? Nessa previsão do André, o Atlético perderia apenas um jogo, porque ele teria que vencer 2 e empatar 2, num mês complicado aí de 3 jogos fora de casa e alguns contra times da parte de cima da tabela. Os 3 jogos fora de casa são contra times de cima da parte da tabela. O Novo Horizontino, o Remo e a equipe do Goiás. Para você, Charles, o que seria uma pontuação satisfatória para o Atlético em setembro? Olha, eu vou pensar nos 2 cenários. Para garantir a permanência, o Atlético hoje ele tem uma gordura em relação ao Z4, né? Ele não está ali colado na pontuação do Z4, né? Eu coloco 6 pontos pensando em permanência. 6 pontos desses aí. Pesando aqui a qualidade dos adversários que o Atlético vai enfrentar, onde, evidentemente, ele vai jogar contra esses adversários, né? Então eu entendo que 6 pontos, sendo que um deles, uma dessas 2 vitórias, seja alcançada diante do América Mineiro, que está ali dentro do Z4. Porque a gente precisa levar em conta também que quem está embaixo pontua menos, né? Conta de qualidade, né? Dos times, né? Então a briga ela é mais fácil de ser, o objetivo ele é mais fácil de ser atingido dos 45, 44, não sei qual a pontuação aí de permanência, o corte desse momento, Gerlese. Agora, pensando em acesso, 1, 2, 3, 4, 5 jogos, pensando em acesso, em algo que assim parece uma utopia hoje, quando o Gerlese apresenta esses números aí, né? O Atlético tem que ganhar 4. Eu também acho bem coerente a sua análise, Charles. Acho que 6 pontos para fugir de rebaixamento é uma pontuação que deve manter o Atlético com uma distância boa da zona do rebaixamento. O Atlético tem 7 pontos de vantagem para o Z4, então 6 pontos, que seria vencer os jogos em casa. Eu consideraria uma pontuação satisfatória para o Atlético. 7 pontos nesse mês, para mim, seria uma pontuação satisfatória. 6 pontos seria uma pontuação que não deixaria o Atlético aproximar da zona do rebaixamento, o que já seria um feito interessante, né? Porque quanto mais o Atlético vai se mantendo longe da zona do rebaixamento, mais próximo ele está de garantir a sua presença na Série B para o ano que vem. E se for para pensar em acesso, aí é 12 pontos. Algo abaixo de 12 pontos você vai estar devendo. Vamos dizer, o Atlético ganha 3 jogos, que não seria uma campanha ruim, né, numa situação dessa. Só que o Atlético estaria fazendo 60%, o Atlético precisa de 75%. Ele estaria devendo 15% ainda, mesmo que ele vencesse 3 jogos destes 5 que ele tem nesse mês de setembro. Então, para mim, eu levo aí. 6 pontos deve manter o Atlético distante da zona do rebaixamento e para brigar pelo acesso, pelo menos 12 pontos neste mês. Porque o Atlético, para chegar no acesso, né, André e Charlie, em algum momento ele tem que arrancar, fazer 4 vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas, ganhar 4 de 5, ganhar 5 de 6, porque senão não chega. Se for, ganha um jogo aqui, ganha outro ali, realmente não consegue chegar. Mas e você, torcedor atleticano? Né, o que você projeta aí para esse mês de setembro do Atlético? O que seria uma pontuação que te agradaria? Fique à vontade para fazer o seu comentário aqui no nosso canal, aqui neste vídeo. Muito obrigado, André, por mais uma vez participar conosco aqui no Dois Toques. Eu que agradeço e até a próxima, Geliezer. Um abraço, Charlie. Até a próxima, André. grande Some não, André. Charlie? Some não. Um abraço. Some não. Quase não vejo o Charlie. Não, tô aqui. Então Sempre. Charlie, brigadão por você mais uma vez, você está conosco aqui no Futebol 62. Abração, André, Shirley, abração você, né, que nos acompanha aqui. Tudo de bom. E um abraço para você, torcedor goiano. Saiba que a gente tem um grande prazer de levar para você que acompanha aqui o Futebol 62 um conteúdo de tanta qualidade, com profissionais
tão qualificados como o André Isaac e também o Charlie Pereira. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado. Deixa aquele like antes de sair aí. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque a gente agora estamos rumo aos 13 mil inscritos. Até a nossa próxima oportunidade.